Para começar a Ver Mais, a gente traz à tona um assunto que todos vão vivenciar em algum momento da vida: o luto. Hoje é Dia dos Finados, data para lembrar os entes queridos. Algumas pessoas lidam bem com isso, já outras não. Para falar sobre o tema, nós estamos conectados com a psicóloga Graziela Amboni. Boa tarde, seja bem-vinda ao Ver Mais. Boa tarde, Gisele. Boa tarde a todos os nossos telespectadores nessa terça-feira de homenagens, né? Uma terça-feira muito especial para todos nós que já perdemos um ente querido. Com certeza, Grazi. Agora, vamos lá. Começando pela questão do luto. Como lidar com o luto? Como é que vocês tratam isso na psicologia? Então, Gi, eu acho que o luto é um processo natural, né? De todas as pessoas. É muito importante ser vivido. A gente pode dizer até que o luto é uma espécie de pagamento por termos vivido algo bom. E esse luto, ele não necessariamente é só a perda de uma pessoa, né? Esse luto é a perda de algo bom que existiu na nossa vida e que por algum momento deixa de existir e sofremos essa perda. Nos dias dos finados, em especial, a gente fala sobre a morte, né? Sobre a partida das pessoas que eram importantes na nossa vida e que vão continuar sendo importantes por toda a nossa existência. Porque não existe o deixar de lembrar, o deixar de sofrer em algum momento, o deixar de ter essa pessoa especial dentro de nós. Isso é para sempre. Com certeza, Grazi. Na verdade, a gente tem que se permitir, né? A gente tem que deixar o sentimento. Gente, demonstrar sentimento e reações é algo natural e que tem que ser feito, até para a gente ter uma saúde mental saudável, Grazi. Agora, há diferentes formas, né, de reação dessas perdas, né? Então, e essa reação diferente, ela vai se basear muito pela estrutura de funcionamento de cada pessoa, né? Então, quando alguém perde um ente querido, vai ter aquele que de início já se desespera e sofre esse luto e fala desse luto, né? E que de alguma forma essa pessoa também irá muito provavelmente se recuperar mais rápido. Vai ter aquele que vai, né, que a gente fala meio que embotar esse sentimento, trancar esse sentimento, meio que fazer de conta que nada está acontecendo, e esse com certeza ele vai ter uma dificuldade um pouco maior nos próximos meses, digamos assim, de estar vivenciando essa história. Por quê? Porque é importante que a gente viva essa dor, é importante que se viva esse sentimento de falta, né? E viver esse sentimento de falta sem querer colocar nada para substituir. A falta desse ente querido que foi, ela vai ficar para sempre. O que a gente vai precisar é aprender a conviver com esta falta, não tirarmos essa falta de dentro de nós. É isso aí, é o que eu sempre digo, né? É o que a gente tenta falar, a saudade, né, ela vai ficar sempre, né? A gente tem que saber lidar com isso, né? E daí vem a minha próxima pergunta, Grazi, é quando esse sentimento, né, guardado ali, que a pessoa acaba sofrendo demais ou guardando para si, ele é nocivo para a saúde mental das pessoas? Que tipo de consequência negativa pode trazer, por exemplo, para o indivíduo? Então, vão existir literaturas que vão trazer até períodos, né, meses específicos do que é um luto saudável, o que não é um luto saudável. Eu parto do princípio que a gente não tem como computar isso em meses de forma generalista para qualquer pessoa, porque as pessoas funcionam diferente. O que vai ser um luto patológico? O que é um luto que precisamos cuidar, né? É aquele luto que faz com que a pessoa deixe de continuar vivendo a sua história. Que isso faz com que ela não consiga continuar a sua trajetória de vida e continuar vivendo com as pessoas que ficaram. Isso passa a ser um luto patológico. Quando essa falta desse ente querido não consegue ser elaborado dentro dessa pessoa e ela se exime da vivência com os demais e com a sua própria história. Esse é o luto patológico. Agora, por que o luto é um tabu, às vezes, sabe? Quando eu falei ali lá no começo que as pessoas têm que demonstrar, se permitir sofrer, né? Tirar esse tempo para sofrer, isso é natural, tem que acontecer. Por que ele é tabu? É algo cultural? De onde que vem todo esse tabu do luto? Então,
isso é muito cultural mesmo, né? Tanto que tem culturas diferentes, e pelo que eu vi na chamada aqui também, vamos ter uma reportagem, né, a respeito da situação no México, que eles vivenciam o Dia dos Finados de forma diferente de nós, justamente por uma questão cultural, né? Nós vivemos uma questão do luto como uma dor que precisa ser vivida, todos precisamos viver, mas que algumas pessoas têm, inclusive, até vergonha, às vezes, de mostrar. E essa vergonha, muitas vezes, só faz com que esse luto não consiga ser elaborado. E isso tudo vai mudar de situação familiar para situação familiar. Pela cultura em que a gente está inserido, pela forma como a nossa família vivencia esse luto. Se a gente for dizer assim, o que seria o mais saudável para vivenciar esse luto? Perdemos um ente querido? Vamos conversar sobre ele, vamos falar o quanto ele influenciou a nossa história, com coisas positivas, com coisas negativas, não tem problema a gente falar sobre as coisas negativas também dessa pessoa, né? A gente não deixou de amá-la porque ela tinha aspectos negativos. Não, todos nós temos nossas facilidades, todos temos as nossas dificuldades. Vamos falar dos grandes momentos bons que vivemos com essas pessoas, o quanto elas vão continuar fazendo parte da nossa história. Isso seria o elaborar esse luto, o se permitir conversar sobre essas pessoas, né? E essa talvez fosse a forma mais saudável. Como acontece da diferença ocorrer pelas culturas, né, tanto do país quanto das próprias famílias, existem famílias que criam tabus, onde não se pode falar, né? Como se falar fosse ativar o sofrimento. Falar não ativa sofrimento nenhum. O falar nos auxilia a elaborar sentimentos. Ai, que demais. Que papo bom, Grazi. Que bom nessa terça-feira, né, o pessoal, né, enfim, que tem esse problema com luto, né? Então, eu acho que foi muito claro que você deixou, né? A dor ameniza com o tempo. Se você estiver alterando a sua rotina aí, procure um psicólogo, procure um profissional, né? Eu acho que uma terapia nesse caso também vai ajudar muito, né? Com certeza. Nós poderíamos estar falando questão do luto antecipado também, envolvendo pessoas com doenças, mas a gente vai deixar para uma outra oportunidade, que também é um assunto que rende bastante. Grazi, eu queria agradecer a sua gentileza em participar conosco, né? Tá dando uma luz para essas pessoas que estão vivendo essa questão do luto e hoje aproveitando o Dia dos Finados. Grazi Amboni, muito obrigada. Volte sempre ao Ver Mais. Adorei. Eu que agradeço. Um bom dia a todos. Valeu, beijo no coração. Que demais, né?